Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, convocando a redatora para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª Sessão Ordinária do ano de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2013, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador-chefe Pedro Barbosa Neto. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou, em nome de Deus, aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. O senhor conselheiro decano, Luiz Eustáquio Toledo, efetuou a leitura da instrução normativa número 001/2013, que institui e regulamenta o SICAP Transparência. O doutor procurador-chefe Pedro Barbosa parabenizou o excelentíssimo senhor presidente desta Corte e todo o pleno pela iniciativa da instituição desse portal de transparência dos municípios. O excelentíssimo senhor presidente colocou em votação a resolução normativa 004/2013, aprovada. Franqueada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Foram relatados os seguintes processos. Relator conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, TC 1834/2009, 4253/2009, retirados de pautas. TC 1048/2010, 11444/2009, entre outros relacionados com contratos e convênios, aprovados nas resoluções 156 a 166. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, TC 7677/2009 e TC 13650/2006, tratam-se de contratos e aditivos, aprovados nas resoluções 167 e 168. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 11836/2011 e 16129/2011, retirados de pauta. TC 3180/2012, 12025/2012, entre outros relacionados com aplicações de multa, aprovados os acordos 265 a 272, TC 5225/2012, aplicação de multa ao senhor Sebastião Costa Filho, aprovado com abstenção do senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio, TC 3947/2013, retirado de pauta. TC 9881/2012, 9880/2012, entre outros relacionados com aplicações de multas, aprovadas decisões simples, 15 dias. TC 1790/2013. Trata-se da comunicação ao senhor José Carlos Vieira e à senhora Albani Sandes Gomes, aprovada decisão simples, 15 dias, com a sugestão da relatora, solicitando à atual gestora do município de Água Branca que informe a esta Corte o andamento do concurso público, deflagrado através do edital 001 de 2012, encaminhando os processos de contratação, caso estes já tenham se efetivado. TC 4981/2010, um contrato com a GESP, aprovado na resolução 169. TC 3361, solicitação do município de Água Branca, aprovada decisão simples. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a sessão de quinta-feira, no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheiro Luiz Eustáquio. De acordo, presidente. Conselheiro Otávio Lessa. De acordo. Conselheira Maria Cleide. De acordo. Conselheiro Anselmo. De acordo, excelência. Conselheira. Aprovado. Tem essa instrução normativa, pergunto que isso já foi lida. Como é que tá? Aquela coisa mesmo, cara. Não tem muito o que fazer não, né? Acho que ela já foi lida em primeira. Deu para ler. Foi lida em primeira. Mas osteoporose ela tem duas vértebras. É nova. Entrou? Não, aqui não entra não, cara. É o sistema ou a
Aí diz assim, não pode abrir a página. De vez em quando safado. essas panes. Olha que diabo que é isso? Vê se você consegue abrir o seu. Meu Deus, esqueci hoje. A leitura da emenda da proposta de emenda à instrução normativa. Emenda à proposta de instrução normativa. Dispõe sobre a emenda à proposta de instrução normativa de 2013, que trata do SICAP. Transparência. Primeira leitura realizada na sessão plenária do dia 21 de maio de 2013. Propõe ao Pleno emenda à proposta da Instrução Normativa número 2013, que trata do SICAP, transparência, primeira leitura realizada na plenária de 2013, o artigo 9º passa a ter a seguinte redação. Artigo 9º. Ao gestor que optar por aderir ao sistema referido nesta instrução normativa e não remeter as informações, ou remetê-las incompletas ou inconsistentes ao Tribunal de Contas, dentro do prazo determinado, deverá ser aplicada a multa prevista no artigo 48, inciso 2, da Lei nº 5.604, de 94, sem prejuízo do impedimento de receber transferências voluntárias, nos termos do artigo 37c da Lei Complementar número 101, de 2000, introduzida pela Lei Complementar número 131, de 2009. Sala da Sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em Maceió, 23 de maio de 2013. Passando ao horário do expediente, concedo a palavra... Silêncio. Falar, presidente, sobre o assunto que foi tratado. Com a palavra o conselheiro Luiz Eustáquio. Foi lida a resolução na sessão passada e hoje foi trazida pelo conselheiro Anselmo Brito uma emenda do qual esta relatoria aceita, mas essa relatoria é quem devia ter proposto e não lido pelo plenário, que já está lido como já se aceita pelo relator. E o relator, no caso, sou eu. Então, ele leu indevidamente. Ele apenas leria em segunda, após eu aceitar ou não a emenda do conselheiro, muito embora que está aceita. Estou dizendo isso porque poderá ser outra emenda e não é o plenário que faz, e somos nós, conselheiros relatores. Mas está aceita, só registrar o fato de que não é competência dele. Inclusive, eu gostaria até de saber onde se encontra e gostaria de ver para que eu juntasse com essa emenda ao que foi lido aí do plenário, a emenda da resolução. Eu gostaria que fosse trazida, Vossa Excelência determinasse que me fosse trazida, não uma cópia, aqui está no plenário. Eu gostaria que Vossa Excelência determinasse que o plenário me entregasse agora para que eu que seja entregue ao conselheiro Luiz Eustáquio a solicitação feita da emenda que foi proposta. Porque hoje pela manhã eu pedi e não apareceu. E agora está aparecendo. Essa aqui. Qual é a que eu assinei? A proposta que eu assinei que Vossa Excelência disse que não estava. Que não tinha hoje de manhã. Eu queria. Sim. Essa não estava, eu consegui lá tirar uma foto. Mas eu não quero cópia. Essa aqui, e solicito até para anexar a emenda que já está aceita por este conselheiro e conselheira, o original que foi trazido aqui, né? Que foi entregue ao plenário. E o plenário é quem tem a responsabilidade de ter. Para isso, Excelência, eu não vou discutir com Vossa Excelência, que isso é um assunto do presidente, da presidente, e Vossa Excelência. Presidente, conselheiro Luiz Eustáquio, o que na realidade Vossa Excelência está solicitando o original da proposta que foi feita aqui. Para que eu a veja, e até porque já aceita desde já a proposta do conselheiro Anselmo, para que eu faça, senão
vai se dar, amanhã vem uma outra proposta, daqui a pouco está um monstrinho. Então, para que isso seja acompanhado passo a passo, eu solicito a Vossa Excelência que determine o plenário que assim faça. Excelência, infelizmente a informação que nós temos é de que o original está com a presidência, porque foram feitas algumas alterações de redação, creio que de digitação, mas a cópia não corresponde ao original. Essa é a dúvida de Vossa Excelência? A dúvida é o seguinte, senhora presidente, o relator foi escolhido, no caso o conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Sim. Então, até o momento de ser votada e publicada, ele ainda pertence ao conselheiro. Então, ele não poderia estar em nenhum. Aceitar ou não, então a responsabilidade é do plenário de não estar aqui. Por isso, eu insisto, a Vossa Excelência, se ele assim não puder, que fique registrado que o plenário extrapolou as suas competências, que será de guardar para que seja solicitado pelo relator para haver qualquer emenda. A direção do plenário, Vossa Excelência. Então, conselheiro Luiz Eustáquio, eu sugiro que deixemos para ser feita a leitura em segunda leitura da resolução na próxima sessão, porque... Quando eu estiver de posse, isso, para que possa aceitar. Agradeço a Vossa Excelência pela determinação, pela providência, e concordo que não seja feita a leitura da segunda, tendo em vista a omissão registrada pela coordenação do plenário, que tinha a obrigação, e tem, só do deslocamento do que estiver aqui no plenário, quando for pleno e resolvido as questões. É assim que este tribunal tem, ao longo dos meus anos todinho, tem se comportado. Que assim seja feito. Passamos ao horário do expediente. Com a palavra, o conselheiro Anselmo Brito. Excelência, aproveitando realmente, assistindo razão ao conselheiro Luiz Eustáquio, eu queria solicitar, como já foi lido, e antecipadamente agradeço a aquiescência de Vossa Excelência, mas que o plenário da Excelência, por meio da decisão de Vossa Excelência, possa xerocopiar essa resolução com minha assinatura, ficando uma cópia com a sessão com a coordenação de plenário e remetendo o original para o relator do projeto de instituição normativa originário. Que Excelência. Obrigado, Excelência, pelo acrescentar e o apoio de Vossa Excelência. Está corretíssimo, é verdade, é fato. Obrigado, Excelência. Com a palavra, o conselheiro Otávio Lessa. Eu só queria colocar algumas coisas com relação ao seguinte, que qualquer relatoria, qualquer mudança, até for erro de português, tem que voltar para o relator, não pode ir para lugar nenhum. Eu acho que isso é bem claro, independente de qualquer coisa. O relator é que tem que ver o que aconteceu e consertar, primeiro. Agora, eu queria expor um problema que, como Vossa Excelência não estava no momento, mas o doutor Pedro estava, existe um compromisso do presidente com a AMA, na reunião de segunda-feira, com relação a gente dar uma velocidade nessa aprovação, para que ele possa fazer o evento junto com a AMA, junto com os municípios. Se não me engano, o doutor Pedro foi dia 3 de junho. E a gente estava contabilizando, na cabeça do presidente, contabilizando as sessões que iriam ter. Se a gente não considerar menos uma sessão, eu acho que poderá atrapalhar o cronograma que ele tinha traçado com a AMA. É só isso que eu queria colocar, porque não estava presente, eu estava presente com o doutor Pedro, só queria colocar isso para informação, mas Vossa Excelência
Eu, como relator, entendi a Vossa Excelência, entendo o presidente, agora não entendo a omissão e não vou abrir mão da posição, então o relator passa a ser outro. Porque foi uma omissão muito grande do plenário de não estar aqui a emenda, tanto esse como qualquer outro assunto, deixar também de estar assinando a gente aqui, quando a gente estiver aqui na sessão. Já disse hoje aí a coordenação do plenário, que só assino qualquer resolução, qualquer coisa, terminada uma sessão e no meu gabinete. Porque aqui, às vezes, a gente chega aqui para assinar, às vezes até a gente está conversando, pega, assina, não sabe muito o que está assinando. Então, é preciso prudência, porque são coisas que vão ficando na história, vão ser as emendas aí. Então, hoje eu já até me aborreci hoje pela manhã, quando eu quis saber disso, e não sabe onde é. Então, que relator é esse? Desculpe, Excelência, mas eu entendo o conselheiro Otávio, entendo ao conselheiro presidente, mas passando a relatoria para outro que assim aceitar, tudo bem, poderá ser lida. No meu caso, eu não continuo com essa relatoria. Excelência. Com a palavra, conselheiro Anselmo Brito. Eu entendo a questão levantada pelo conselheiro Otávio, mas até pelas minhas colocações aqui, inclusive, diuturnamente batendo naquela tecla que temos que cumprir o que mandam nossos normativos, eu, com a devida vênia daqueles que pensam o contrário, mas eu acho que assiste toda a razão ao conselheiro José Eustáquio, fazendo com que as suas prerrogativas, no caso específico de relator da instituição normativa, elas devam ser observadas. E eu acho que se fosse outro conselheiro, também um comportamento, acredito que não seria diferente. E teria o meu apoio. Obrigado, obrigado. Conselheiro Luiz Eustáquio, só para registrar também que, para que não pareça que foi a falta, talvez, de um maior controle por esta vice-presidente que ora assume a presidência, dirigindo os trabalhos. A intenção nesse instante foi de dar realmente continuidade ao trâmite necessário para a aprovação da emenda, para a aprovação da instrução, e não julguei que estava acontecendo pois é. E eu entendia que estava tendo e obedecendo o trâmite normal. Por isso que esta presidência, nesse instante, colocou para apreciação. Mas com os esclarecimentos de Vossa Excelência, inclusive com a sabedoria da experiência que dispõe, que carrega, foi muito sábio em alertar para que não seja ferido de forma, creio que até bastante grave, segundo a ótica de Vossa Excelência, como apresentada, e será feito da forma que já está determinado. Infelizmente, alguém nesse instante vai ter que perder, então que se pense numa outra data. Outra data ou assinatura simbólica ou depois. Sim. Agora, e que fica o alerta para que a comunicação, a coordenação do plenário, que tenha o cuidado, é isso que eu estou dizendo, porque este não é o primeiro caso. É o melhor controle, o maior controle e saber a competência do plenário, da coordenação e o que não é, para que a coordenação do plenário se conscientize das obrigações que tem para com esse colegiado. Passamos então ao horário do expediente e concedo a palavra para quem dela queira fazer uso às senhoras conselheiras e aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passamos à ordem do dia e para relatar o conselheiro Luiz Eustáquio. Senhora Presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, membros do Ministério Público, em primeiro lugar,
eu gostaria de retirar 2 processos da pauta de hoje, que são os processos 568/2009 e 916/2004, retirar de pauta para um melhor esclarecimento a este relator. Como também solicito a Vossa Excelência, ouvido aos demais, por um lapso, como Vossa Excelência eu bem entendo, o lapso que ontem houve um desencontro e não houve a sessão do pleno, da qual Vossa Excelência já tem conhecimento, o conselheiro Anselmo, e pediria não todos os processos que estavam em pauta ontem, mas sim os processos de aposentadoria, porque isso fica perfeito e acabado após votado aqui neste plenário. E como vemos pessoas que estão aguardando com uma certa ansiedade, até para outros assuntos da sua vida, os processos de aposentadoria que entraram em pauta ontem, estavam em pauta para o de ontem. E incluir mais aqui a pedido também de aposentadoria, que de uma retificação de Maria do Amparo Carvalho, e esta pessoa teria um outro interesse que fosse, já está na pauta para a próxima quarta-feira, só pediria, se possível, antecipá-lo para hoje. Relatar as de ontem, a aposentadoria, e, se possível, já está na pauta da primeira Câmara da quarta-feira, antecipá-la para outra, a pedido da interessada, que já teve todos os pareceres favoráveis. Eu só queria pedir essa permissão, se assim, ouvido a Vossa Excelência, ouvido os demais. Presidente, esse processo, a pauta já foi publicada? Já, para a próxima quarta-feira. E os outros já foram. Com a palavra, o Ministério Público. Conselheiro Eustáquio, gostaria de pedir a compreensão e a gentileza de Vossa Excelência, e como esses processos mencionados por Vossa Excelência relativos à sessão que não ocorreu ontem, este órgão ministerial não dispõe, neste momento, da pauta de semana passada, da sessão passada. Quarta, né? Não, o que Vossa Excelência quer relatar hoje no pleno, relativos da sessão passada, que não houve. Se Vossa Excelência, por gentileza, e compreendendo essa ausência, que eu não tenho a pauta nesse momento, Vossa Excelência poderia postergar esse julgamento para a próxima sessão, por gentileza? Posso. Era justamente por isso que já teve aqui na pauta, temos pareceres, inclusive do Ministério Público, era para agilizar, para mim, agilizar essas pessoas, como se trata só de pensão. Vossa Excelência sempre tem mencionado a celeridade e a economia processual, eu entendo plenamente. Mas se houver, realmente a manifestação ministerial fica impossibilitada sem acesso da muito da embora pauta que e por dos escrito registros. já tem. Não entendo, mas que como cada procurador é vinculado a uma sessão, Vossa Excelência atua na primeira Câmara e no pleno, este órgão ministerial só atua no pleno, então a competência para atuar nas câmaras são de procuradores diversos. Este procurador não tem acesso a esses processos e precisaria ter acesso deles antes. Então, peço a compreensão Posso a Vossa afirmar Excelência. a Vossa Excelência que todos eles foram pela sua aprovação. Não tenho Mas certeza disso. ficaria aí à disposição de Vossa Excelência, da presidência e demais conselheiros. O apelo continua. Agradeço a compreensão, senhor. E também desse outro, que seria na próxima quarta, já está publicado. E apenas agilizar. Mas, se for o caso, eles retornarão para na próxima quarta-feira.
conselheiro, essa foi uma solicitação feita pelo Ministério, órgão ministerial, a Vossa Excelência, e eu deixo que Vossa Excelência se manifeste, se atenderá ou se prefere que realmente sejam relatados hoje, em virtude da ausência da pauta com o órgão ministerial, e como se manifestou que tem a intenção de o acompanhamento ficar prejudicado por falta de não dispor mesmo que, como ele próprio se pronunciou, no sentido mesmo de, como Vossa Excelência fala, que todos estão com pareceres favoráveis, mas deixo para que Vossa Excelência se manifeste, se mantém os processos ou se retira para que sejam relatados na próxima sessão de Câmara, na quarta-feira. Doutora conselheira presidente, eu acho que aqui são diversos pareceres de diversos procuradores. Tem inclusive do doutor procurador, doutor Pedro Barbosa, que hoje está presente, até dele. Tem do doutor Enio, tem do doutor Gustavo, do doutor Rafael, de diversos procuradores. A pauta foi publicada. Mas eu não quero causar embaraço. Eu acho que o embaraço não existe. É apenas agilizar essas pessoas que não têm nada, só para que dê por perfeito e acabado. Mas, se for o caso, retiro e trarei na próxima quarta-feira. Só queria ajudar as pessoas a resolver os seus problemas lá fora. Porque foi na pauta, com diversos pareceres, e garanto, todos favoráveis, tanto do Ministério Público, quanto da Procuradoria Jurídica, e como também por este relator. Mas, se for o caso, eu não quero causar embaraço. Quero agilizar. Eu não estou trazendo processo de contrato anterior, não. Só aposentadorias e pensões voluntárias e compulsórias. Mas fica aí a decisão. Mantenho, porque acho que é justo aquele que está do outro lado aguardando isso aí, a maior agilidade. Houve um descompasso ontem, devia ter sido ontem, mas entendo. Então, não, o senhor... Não, eu mantenho o pedido. Agora, de relatar? Sim, mas eu gostaria que Vossa Excelência ouvisse os demais. Então, senhores conselheiros, como se posicionam com relação à solicitação do conselheiro Luiz Eustáquio em manter a relatoria dos processos que estavam pautados para a Câmara ontem e serem relatados hoje? Seria mesmo só de pensão. Tem outros processos que eu não trouxe, que seriam de contratos, que não estão, só os de referente a pensões e aposentadorias voluntárias e compulsórias. Excelência, só para a título de esclarecimento mesmo, esses processos, se não forem relatados hoje, trará algum prejuízo às pessoas que são aguardando? Sim. Não, Excelência, porque tem processo que está de 2004. Mas só que a gente, às vezes, Estado, como eu tive até um processo que está pautado para a próxima quarta, que me procurou porque tem necessidade de resolver alguns problemas da vida. Só prejuízo só traria para as pessoas, para mim não. Não, é justamente para as pessoas. Eu estou falando no sentido de que se nós estamos... agora há pouco nós estamos primando pela a observância de todo o trâmite processual. Eu gostaria que Vossa Excelência refletisse se realmente deveríamos, ou se não haverá prejuízo se os processos forem relatados na quarta-feira. Não, quanto a seu rigor do trâmite, Vossa Excelência sabe que todos nós sempre primamos, todos. Sim. Quanto ao prejuízo ao tribunal, nenhum. A este relator que não se apaixona por processo, também. Mas quantas pessoas que estão a aguardar tanto tempo, sim.
Por isso eu estou impessoal, mantendo, porque ouvi apelos. Mas Com a palavra, com a palavra, a conselheira Ana Raquel. Eu só tentei imaginar uma Questão de fórum de conselheira Rosa, regimentalmente permita minha ausência por alguns minutos. Sim, Muito obrigado. Eu só Com a estava palavra, a conselheira Ana Raquel. tentando imaginar uma solução que satisfizesse as duas partes. Eu não sei se, talvez, se o conselheiro Luiz Eustáquio começasse a relatar os processos da pauta de hoje e a assessoria do Ministério Público tivesse como pegar esses da sessão de ontem, que talvez deva estar separado, não sei. Talvez conseguisse fazer essa... Não, eu compreendo a solução da conselheira substituta Raquel, mas o que eu vejo, e assim, peço a compreensão do conselheiro Luiz Eustáquio, e até dos demais conselheiros, é que, e aí me utilizando as palavras sábias da conselheira Rosa Albuquerque, vice-presidente desse tribunal, acredito que nós devemos seguir à risca o trâmite estabelecido para a relatoria e julgamento dos processos. Os processos são de câmaras, devem ser relatados nas câmaras. Os processos foram pautados para quarta-feira, devem ser relatados na quarta-feira. Se não foram relatados na quarta-feira porque não houve sessão, se pauta novamente com a antecedência devida e se julga. Essa é que deve ser a prática. Então, assim, eu entendo perfeitamente o conselheiro Luiz Eustáquio, sempre na sua intenção de celeridade, de julgamento voraz, como vem demonstrando na sua relatoria. Eu até encontro o seu assessor Bruno Calazans pelos corredores e sempre falo de Vossa Excelência como o relator que sempre traz mais processos a esta corte. Nesse sentido de agilização do julgamento dos processos. Mas aqui fica o registro deste órgão ministerial para que o tribunal possa caminhar segundo seus próprios normativos, segundo suas próprias regras e dentro de um padrão estabelecido. Esse é só o meu entendimento, Excelência. Entendo. Eu não sei se... Com a palavra, o conselheiro Luiz Eustáquio. Olha, longe de querer atropelar o tribunal, muito pelo contrário. Eu acho que lá fora nós somos criticados porque fazemos pouco. Eu me lembro quando saiu até uma reportagem semana passada, isso acho que na Tribuna Independente, até dizendo que uma alta autoridade, a maior autoridade do Estado, tinha vontade de vir para o Tribunal de Contas. Isso eu estou contando aqui, saiu num jornal. Eu ouvi falar também, Excelência. No caso, o governador do Estado queria vir para o Tribunal de Contas. Isso saiu num jornal, não sou eu que estou dizendo. Eu afirmo que seja bem... Eu confirmo, Excelência, eu ouvi a reportagem também. Vossa Excelência assistiu, porque era um cargo cobiçado, um cargo que pouco se trabalha e que se ganha bem. E que quem estava, talvez, mais perto de sair, seria o conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, para dar vaga a ele. Só que eu soube pelo jornal. E agora estou até externando publicamente. Nem o governador me falou, nem eu sabia, nem sei se o governador sabia, não posso falar por ele, mas esse aqui não sabia. Aí veja, eu estou falando tudo isso porque diz que se trabalha pouco e se ganha bem. E eu estou querendo trabalhar. O trâmite foi normal, o trâmite foi pelo Ministério Público, todos eles estão tendo o seu parecer. O parecer da Procuradoria, a data pouco importa desde que foi publicado, ninguém está sendo prejudicado, muito pelo contrário, estão sendo beneficiados por um dever que já devia ter sido cumprido. Se não for, mas se assim for o desejo, jamais de querer atropelar. Só que o pleno é maior que a Câmara, bem maior. E longe de que atropelar seria o inverso. Se eu quisesse usurpar do plano para levar para a Câmara.
Fazendo o contrário, estamos trazendo para uma escala maior. Mas eu vou fazer como a conselheira Raquel disse, vou relatar os de agora e quando terminar a gente volta ao assunto. Se não for, eu retiro de pauta, não tem problema. Eu só quero beneficiar a quem realmente merece. Então, uma palavra, conselheira Otávio. Eu acho até, me desculpe, doutor Pedro, até para manter a coerência do pleno, já foi permitido 3 vezes o doutor Luiz Eustáquio, o nosso conselheiro, fazer isso. É a 3ª vez, essa ou a 4ª. O próprio Ministério Público, Vossa Excelência, concordou. Não, veja só, Excelência. Entendeu? Foi que era da Câmara, veja e foi só. concordado pelo Ministério Público. Então, eu tenho que manter a coerência do que já foi feito 3 vezes aqui. Aí está o problema, Excelência. A coerência é o costume ou é o normativo? No meu voto, eu estou batendo a coerência. Eu acredito que esse não é o entendimento que a gente deve seguir. Porque Vossa Excelência, uma hora faz questão de que as resoluções sejam aprovadas em 4 sessões, como determina o regimento. E se é feito em uma sessão, Vossa Excelência reclama. E esse é o costume prevalece sobre o regimento? Não é isso que eu estou falando, não. Então, assim, eu acredito que uma questão, ela não se relaciona a outra, Excelência. O que tem que ser feito, independentemente do costume. Eu acredito que a Corte não pode passar pelo trâmite. Se uma vez foi feito e dessa vez eu tô pedindo essa gentileza para que seja observado o trâmite legal, isso não significa dizer que o trâmite legal deixou de ser observado e que esse não tenha sido o meu entendimento. Meu entendimento sempre foi esse. Até já falei com Vossa Excelência pessoalmente a respeito dessa situação, da situação das pautas, que a gente tem que publicar com 48 horas de antecedência e os processos devem ser relatados quando pautados. Essa já foi uma questão tratada pessoalmente com Vossa Excelência, comigo e Vossa Excelência. Certo. Então, essa sempre foi uma preocupação deste Ministério Público. Agora, efetivamente, algumas situações ocorreram em desacordo com esse procedimento, mas não significa dizer que o procedimento deixou de ser observado. Mas não é como Vossa Excelência está entendendo. Deixa eu explicar então melhor. O que eu quero dizer é que a aprovação que existiu das outras 3 vezes foi no sentido de palavras, inclusive, do presidente, do conselheiro Eustáquio. Quem pode mais, pode menos. Por que transferiram da Câmara para o Pleno? Porque o Pleno pode mais. E a aceitação, inclusive da primeira vez, vamos dizer, eu fiquei vencido, que foi uma sessão da minha Câmara que eu não pude estar presente e o conselheiro Luiz Eustáquio solicitou a presidência e foi aceito. Depois aconteceu a mesma coisa. Essa é a 3ª ou 4ª vez. O que eu estou querendo dizer, a coerência no sentido de que, na argumentação do próprio conselheiro Luiz Eustáquio, que está pautado, estava na Câmara de ontem, a coerência no sentido de que não trará nenhum mal a ninguém. É essa coerência que eu estou querendo dizer. Concordo com Vossa Excelência da manutenção, tanto é que todas as vezes que há um problema, eu concordo de não retorna, vamos fazer dentro do regimento, concordo plenamente. Mas eu tenho opinião, e mantendo a minha coerência com relação, todas as vezes, inclusive, eu sou vencido, sempre sou vencido, quando eu quero agilizar e fazer as coisas, sou sempre vencido, vou ser sempre vencido a vida inteira, porque eu acho que tem coisas que simplesmente apenas uma burocracia a mais, mas faz parte do jogo. Eu acho que é dessa forma. Então, a minha coerência, quando eu falo coerência, é simplesmente porque, quando da solicitação, ela foi aprovada nesse sentido, de quem pode mais, pode menos, e o Pleno, nessas duas vezes, pelo menos que eu estava presente, essa é a 3ª vez, foi aprovado pelo Pleno. É só isso. Então, não estou fugindo de regimento nenhum, concordo que ele seja cumprido. Vossas Excelências têm tido o maior cuidado com relação a isso e vem sendo cumprido da melhor forma possível. Quando há, inclusive, uma incoerência de alguma coisa que no passado era feito de um jeito e depois mudou, está sendo discutido e tentando ser feita uma regulamentação nova. É esse encaminhamento que está sendo feito.
Peço a palavra, excelência. Com a palavra ao Ministério Público. Conselheiro, concordo plenamente com Vossa Excelência. Em nenhum momento, quando eu afirmei que o processo de Câmara é de Câmara, ele não pode ser relatado pelo Pleno. O que eu estou querendo afirmar é o respeito à necessária antecedência de publicação das pautas. É essa a questão. O processo de aposentadoria pode ser relatado no Pleno? Pode, perfeitamente. Pauta e processo para o Pleno pode ser relatado no Pleno. O que eu estou querendo alertar este tribunal é que possamos fazer a coisa da forma mais organizada possível. Se o processo está pautado para a Câmara, vamos relatar na Câmara e não no outro dia no Pleno. Se o processo está pautado para o Pleno, vamos julgá-lo naquele dia em que está pautado para o Pleno. O meu entendimento é esse, Excelência. Não que o processo de Câmara não possa ser relatado no Pleno, porque quem pode... Mas não foi isso que eu disse, não, doutor Pedro. Me desculpa, eu não falei disso, que o senhor tinha dito que não podia. Eu não falei nada disso. Eu disse que a aprovação foi feita no sentido de que o Pleno era maior do que a Câmara. Só. Não foi que o senhor concordou, deixou de concordar, nada disso. Eu quero que fique entendido bem certinho o que eu estou falando, para não ter depois... Perfeito. Não, tranquilo, Sim, perfeito. Embaraço. Então tem uma recepção gostosa, excelência. Vamos, já que mais uma vez se instala um impasse e o Pleno tem competência para dirimir esse impasse. Então, eu coloco em votação e pergunto ao conselheiro Luiz Eustáquio. Se Excelência me permite, só mais antes de iniciar a votação. Pois não. Excelência, eu só gostaria de... Eu gosto muito da história. E me permitam, a história que doutor Pedro chegou aqui no mês de março de 2011, com muita satisfação para mim, doutor Pedro e os demais procuradores de contas que ficaram aqui. Mas eu gostaria só de lembrar que as câmaras e as pautas iniciaram em janeiro de 2011, Excelência, na gestão do então presidente Luiz Eustáquio Toledo. E não seria ele que viria aqui a atropelar. Tanto que o cuidado de pedir permissão à presidência e ao Pleno, com a aquiescência do Ministério Público, seria simplesmente aposentadorias, pensões, só. Tem outros processos de contrato que não solicitei, pautado para a sessão de ontem. Como houve um descompasso, um desencontro ontem na sessão da Câmara, é que, para atender até a alguns pedidos, eu trouxe pura e simplesmente aposentadoria e pensão. Mas tentando agilizar esse tribunal, agilizar o AL Previdência, agilizar aquelas pessoas para se tornar perfeita e acabada a sua aposentação, que já foi feita há anos atrás. Mas fica aí, só queria dar esse esclarecimento, Excelência. Não vou levar como um cavalo de batalha. Voltando a colher conselheiro Otávio, como se posiciona a respeito da solicitação do conselheiro Luiz Eustáquio? O relator pelos motivos já expostos. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. E conselheira substituta, doutora Raquel. Presidente, pelo que já foi dito, eu acho que o princípio da razoabilidade e a coerência muitas vezes consegue flexibilizar o rigor das leis. Eu acho que nesse caso específico, como já foi outras vezes até aceito pelo Ministério Público, pelo mesmo motivo... Não, Excelência. Ministério Público, não. Pelo Ministério Público. No Ministério Público, não, Excelência. Pelo Ministério Público. Ministério nas Público, sessões... não. Bom, o Tribunal Pleno então eu deliberou. retiro essa parte. Ministério Público, não. Bom, tudo bem. E eu acho que se o Ministério Público tem como resolver, porque eu acho que, de fato, para o Ministério Público se manifestar, o ideal é que ele esteja com os pareceres para isso. Se ele tem como viabilizar isso, para que o conselheiro possa relatar os processos. A questão em si, eu concordo com o relator. Eu acho que pode ser relatado. Então, que sejam relatados, por decisão do Pleno, os processos trazidos pelo conselheiro Luiz Eustáquio
que estavam pautados para a sessão da quarta-feira, dia 22. Vossa Excelência, presidente, eu peço a gentileza de solicitar a comunicação do plenário para entrar em contato com a minha assessoria. Perfeito. Está ótimo. Obrigado. A eficiência está muito grande da Vossa Excelência. Então, com a palavra, o conselheiro Luiz Eustáquio. E antes de iniciar, dizer que o Ministério Público já se manifestou, sim, por escrito, estão em todos eles favoráveis. Então, eu passo a relatar, e vou relatar já que a gente foi uma sessão até gostosa, viu, senhora presidenta, senhoras conselheiras, doutor Pedro, está até gostosa a gente discutir, para não ficar naquele marasmo da gente chegar aqui só relatar, a gente discutir e procurar sempre o melhor caminho. Vou relatar, então, os processos pautados para hoje, depois já retirado de pauta esses dois aqui. Excelência, só por gentileza, me confirme, a pauta é da primeira Câmara, isso, esse de aposentadorias? Quarta-feira, dia 22. Certo, pautados para o dia 22 de maio. De ontem. Lembrando que pedir, aí já fica um pouco mais difícil, se Vossa Excelência desejar. Deixa eu terminar. Os dois pedidos de retirada de pauta para que seja anotado mais uma vez. O processo 568-2009 e o processo 906-2004, que eu estou retirando de pauta para um melhor estudo. E relatarei os que foram pauta para hoje. É o processo 2478-2009, um convênio celebrado entre o Estado de Alagoas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Energia e Logística e a Sociedade Educacional de Maceió. É a sessão de estágio de complementação de ensino e aprendizagem a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos superiores ministrados pela SEMA, propiciado pelo referido estudante, treinamento e prática do aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e relacionado ao relacionamento humano. O presente convênio tem o seu valor global de R$ 24.900. O convênio tem a vigência de 1 ano. O convênio foi assinado no dia 10 de fevereiro de 2009, publicado no dia 14 de fevereiro de 2009, recebeu pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do Ministério Público. Voto pela sua anotação. Não posso falar nada. Com a palavra o Ministério Público. Pela regularidade, Excelência. Processo 700... Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. Com relator. Conselheira Maria Cleide. Relator. Conselheiro Anselmo. Com relator, Excelência. Conselheira Ana Raquel. Com relator. Aprovado. Processo 770-2008. Um processo é um contrato celebrado entre o DETRAN e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O objeto do contrato é a comercialização em âmbito nacional pela Empresa de Correio e Telégrafos, o DETRAN, de produtos postais, telemáticos e adicionais na modalidade nacional e internacional, permitindo ainda a utilização do serviço especial de entrega de documento, impresso especial, carta, cartões de resposta, envelope, encomendas, respostas, transmissão de telegrama via internet, transmissão de telegrama fonado e encomenda do PAC, conforme consta nas cláusulas primeira desse instrumento. O preço global é de R$ 1.100.000, dividido em 12 parcelas, através de recursos próprios do DETRAN. O contrato tem um prazo de 12 meses,
com eficácia a partir da publicação da súmula na imprensa oficial, podendo ser prorrogado por igual período, mediante emissão de termo aditivo até o limite de 60 meses. A legislação aplicada foi a Lei Federal 8.663/93, especificamente em seu artigo 25, face à inviabilidade de competição e singularidade da contratação. O contrato foi devidamente assinado no dia 27 de dezembro de 2007 e publicado no Diário Oficial no dia 23 de janeiro de 2008. Adota a Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o Ministério Público opinaram favoravelmente, voto pela sua anotação. Com a palavra o Ministério Público. Pela regularidade, excelência. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, excelência. Conselheira Ana Raquel. Com o relator, presidente. Aprovado. Processo 16.231/2003. É o contrato para execução de serviços de confecções e brindes celebrado entre o Governo do Estado e a Secretaria Executiva de Turismo. O contrato é a confecção de brindes para divulgação do Estado de Alagoas. O valor foi de R$ 68.920. As despesas provenientes dessa contratação correm por conta da dotação orçamentária da cláusula terceira do referido contrato. A modalidade licitatória aplicada ao caso em apreciação foi de carta-convite através de processo administrativo 241/2003, observada a legislação específica em regime de matéria, de acordo com a Lei 8.666/93 e 8.883/94, com suas alterações posteriores. A entrega do material deste contrato é de 30 dias. O contrato foi assinado pelas partes no dia 19 de agosto de 2003 e publicado no Diário Oficial no dia 22 do mesmo mês e ano. Os pareceres da dota Procuradoria deste Tribunal e do Ministério Público, que opinaram favoravelmente, voto por sua anotação. Com a palavra o Ministério Público. Pela regularidade, excelência. Em discussão, o processo. Pode. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. De acordo. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Relator, excelência. Conselheira substituta, doutora Raquel. Com o relator também. Aprovado. Terminamos já. Bom, excelências, eu vou iniciar então a pauta que versa sobre simplesmente pensões e aposentadorias pautadas para as aposentadorias voluntárias de processo 6.978/2008, José Dira Alves Braga, 7.855/2009, Maria Creuza de Souza, processo 14.765/2008, José Américo Vasco Cabral, 9.738/2008, Dalva Engrácio Barbosa, 7.610/2006, Laura Maria Araújo de Lima, 6.339/2009, Maria Gleuza Azevedo Tenório da Silva, 7.672/2009, Nádia Barreto de Melo Maia, 9.734/2008, Ricardo Liberato da Silva Sobrinho, 12.095/2008, José Ronaldo Araújo Barros, 5.038/2006, Noélia Silva dos Santos, 14.643/2008, Maria Clara da Conceição Costa, 12.086/2008, Alaíde Moreira Severiano,
14.625, 2008, Maria da Paz Marques Vilarins. 14.695, 2008, Luzinete da Silva Santos. 361, 2009, Maria de Lourdes Mangabeira Aquino. 12.129, 2008, Elze Guedes dos Santos. 5.619, 2008, Maria Coralha Feitosa da Silva. E 4.545, 1997, Maria Benedita Rogério de Lima Peixoto. Esses são as aposentadorias voluntárias. Todos esses processos receberam pareceres favoráveis da Dota Procuradoria e do eminente procurador do Ministério Público de Contas, que versa sobre o parecer que foram quase todos iguais, e conforme registro por derradeiro, termina o parecer do outro Ministério Público. Registro por derradeiro, que tendo em vista que o processo é composto de documentos originais que retratam toda a vida funcional do servidor, é crucial que os autos sejam remetidos ao órgão de origem para o julgamento. Ao órgão de origem cabe, portanto, a guarda e a conservação do documento. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina pela concessão do registro com a devida remessa dos documentos de origem ao órgão de origem. Esses foram os pareceres, todos eles do Ministério Público. Por isso, voto pela legalidade dos referidos atos. Com a palavra, o Ministério Público. Pelo registro dos atos de aposentadoria relatados, Excelência. Em discussão, os processos. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. O relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, Excelência. Conselheira substituta doutora Raquel. Acompanho o relator. Aprovados. Votarei agora com a concessão de pensão. Processo 15.461, 2010, Ivone Guimarães dos Santos. 14.222, 2010, Maria de Lourdes dos Santos Santana. 11.509, 2011, Marcone Dias Pereira. E 14.221, 2010,